Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo, aqui é o professor Carlos e eu quero comentar hoje com vocês sobre mapa mental. A gente sempre ouve falar, sempre vê mapa mental referente a disciplinas como ciências, história, português, meio ambiente, mas sobre matemática, tópicos em matemática, a gente não vê com tanta frequência. E essa preocupação me motivou a estar trabalhando um exemplo com vocês. E eu escolhi o tópico radiciação, que envolve um assunto mais voltado aí para o oitavo, nono ano, claro. É também dos anos iniciais, né? Sexto e sétimo. Mas para a gente começar a pensar melhor sobre isso, é um assunto que você já tem algum domínio. é, Vamos iniciar com essa ideia da radiciação. Então, o que é a radiciação? Primeiro, a radiciação é esse símbolo que está aí. Olha, eu vou trazer aqui o mouse para vocês. É o símbolo aqui da raiz. Raiz quadrada enésima de x é igual ao L, certo? Mas o que é a raiz quadrada? A raiz quadrada, ela representa o lado de um quadrado. Essa ideia que surgiu, raiz quadrada, a raiz significa lado, é uma palavra que surgiu do latim radix, que o significado dela, o sentido dela é lado. Então, por exemplo, aqui, ó, o quadrado de área 9 tem um lado igual a 3. Por quê? Você sabe que a área do quadrado é calculada como 3 vezes 3. Então, a raiz do quadrado 9 é igual a 3. Muito bem, o que a gente tem na raiz quadrada? Nós temos alguns elementos. Né? Quais elementos? O n, por exemplo, que está aqui. Ó. O que ele é? Ele é o índice da raiz. Quando não aparece o n na raiz, significa que o índice é 2, ou seja, é uma raiz quadrada. Olha aqui um exemplo. Ó. Raiz quadrada de 10. O índice aqui não aparece. Ok? Outro. O x. O x é o radicando. Neste exemplo aqui, ó, o 10 é o radicando. Certo? O que mais nós temos aqui? O resultado, que é a raiz. Como nós já falamos, então, por exemplo, aqui, ó. A raiz quadrada de 9 é 3. O resultado é a raiz. E essa aqui é a simbologia de radiciação. Essa aqui é a simbologia de radiciação. Ok? Opa, mais um aqui. Em cima. Em cima, que estranho. O expoente do x, o x sempre tem um expoente. Nesse caso aqui, ó, ele não está aparecendo o expoente. Nesse caso, o expoente dele é 1. Mas pode aparecer um número aqui com qualquer expoente. Pode ser 2, 3. Quer ver uma situação? Ó? Esse aqui, ó, a pronúncia é raiz terceira de 4 elevado à sexta potência. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o expoente do 4, que é o 6, e nós temos também o índice, que é aqui, ó, o índice da raiz, que é o 3. Certinho? Então, vamos repetir. Raiz cúbica de 4 elevado à sexta potência, ou raiz terceira de 4 elevado à sexta potência. Certo? Um outro exemplo. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Nós temos todos os elementos aqui. Ó. O índice, que é o 3, o radicando, que é o 64, e o 4, que é a raiz, o resultado da operação. Por que é 4? Porque ele vai seguir o mesmo sentido da raiz. Mas aqui é terceira potência, então ele precisa de 3 repetições do mesmo número, ou a multiplicação do mesmo número por ele mesmo 3 vezes, ou seja, ó, 4 vezes 4 vezes 4 equivale a 4 ao cubo, que é 64. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, traduzindo para cá, a raiz cúbica de 64 é 4, por quê? 4 elevado ao cubo é o 64. Outros exemplos? Olha, a raiz de 25 é 5, você já sabe, 5 ao quadrado é 25. A gente lê raiz quadrada de 25, esse símbolo aqui. Aqui, raiz quarta de 81 equivale a 3. Por quê?
Seguindo a mesma ideia, quando eu fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, nós vamos obter o 81. Então, a raiz quarta de 81 é o valor 3. É isso aí. Essa é uma ideia geral de um mapa mental sobre matemática, envolvendo radiciação. E você pode estender essa ideia para qualquer outro assunto, equações, equações do segundo grau. Conforme o professor explicar a matéria, você vai montando um mapa mental no cantinho do seu caderno. Você sempre terá esse material como referência de fácil entendimento, de fácil acesso. Façam isso. Bons estudos para todos vocês. Um abraço.